Eu vou ler aqui uma notícia que é bastante interessante, que é da Folha, e que o título me pegou um pouco. Eu li o título e achei que eu ia ler uma coisa muito ruim, mas na verdade é um artigo bastante interessante. Então nós temos aqui, opinião Giovanna Madalosso. O título é o seguinte: Os escravos de luxo da Faria Lima. Quando eu li esse título, vindo da Folha, eu pensei, os caras vão falar que o empresário sofre. Vão falar, ninguém fala como o empresário fica acordado de madrugada e não tem paz e trabalha não sei quanto e precisa se preocupar com a vida e a saúde dos seus funcionários. Eu achei que ia ser isso, tá? Não é isso. Vamos ler aqui, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Quem imagina que por trás das camisas Hermenegildo Zegna, eu imagino que seja uma grife, que desfilam pelos restaurantes da Faria Lima, existem pessoas submetidas a condições de trabalho degradantes. Durante 15 anos fui redatora publicitária em 4 das maiores agências de propaganda do Brasil, freelancer em outras áreas e até hoje convivo com amigos empregados de algumas delas. Ou seja, a pessoa que está escrevendo é proletária, ela foi funcionária. Ninguém fala publicamente sobre o que acontece nessas agências porque se fizer isso nunca mais arruma emprego. Como agora eu tô fora desse meio, eu posso contar. Em uma dessas agências que eu trabalhei, um diretor de criação que acabara de chegar recomendou que durante o expediente eu fizesse o meu trabalho e depois fizesse as campanhas destinadas a outros redatores, a fim de provar que era tão boa quanto eles. Por meses eu trabalhei todos os dias das 9 da manhã até a meia-noite, inclusive aos sábados e domingos. Um colega que vinha trabalhando cerca de 18 horas por dia nessa época chegou a dormir algumas vezes embaixo da nossa mesa, porque segundo ele não valia a pena ir para casa para dormir só algumas horinhas. Nosso chefe sabia disso. Parece um caso isolado, mas não é. Todo mundo que trabalha em agência sabe que não tem horário fixo. Os turnos se prolongam ao sabor da demanda, podendo ir de madrugada dentro, prática normal nas vésperas de apresentação, sem um centavo de hora extra. Isso aqui é gatilho pra quem trabalha em escritório, porque sempre rola o, fica trabalhando aí que a gente vai comprar pizza hoje, sabe? E tem gaveta de doces e PlayStation 4 que ninguém nunca pode usar, né? Um dos momentos mais deprimentes da minha trajetória foi um dia em que resolvi sair na hora do almoço pra doar sangue pra um pai de um amigo. Quando estava com o elástico pressionando meu bíceps, o celular tocou. Tá onde? Tô tirando sangue. A agulha já entrou? Não, então levanta porque se você tirar, precisa esperar um pouco e você tem que voltar agora pro trabalho. O trabalho que urgia por esta profissional não era o parto de um bebê ou um incêndio com vítimas. Era a adaptação de um comercial de 30 segundos para 15 segundos. O que tornava o comercial tão urgente? A marca que assinava, uma das maiores empresas de telefonia do Brasil. E isso explica tudo. Nesse sistema, cuja face mais caricata é a Faria Lima, quem instala o chicote e dá o ritmo é a grana. Se na base do organograma está o criativo e no topo um CEO chamado Money, quem está no meio? A direção da agência e muitas vezes a multinacional e os investidores que a controlam e os clientes que sabem muito bem o que se passa dentro daquelas paredes, mas seguem cobrando prazos que eles também sabem só podem ser cumpridos por equipe movida a prestações de Jeep e dose de Rivotril. A agência é movida a prestação de Jeep e Rivotril. Mas eu achei o texto bom, achei o texto excelente, inclusive, porque algumas pessoas aí no chat falam, pô, eu sou publicitário e me sinto muito traidor de classe. Você não é um traidor de classe, você é um fudido. Porque o seu trabalho tem esse regime aqui que ela tá denunciando. As grandes marcas que estão nas telas bancando as boazinhas com um consumidor subitamente verdes, feministas e antirracistas, isso aqui é interessante que ela fala também, por pressão do mercado, fecham os olhos para um esquema de exploração e abuso que muitas vezes envolve ainda outros tipos de mão de obra, como produção de campanhas fantasma. Cara, isso aqui é fantástico, porque olha só, marcas que estão bancando as boazinhas com o consumidor subitamente verdes, ou seja, ecologicamente cientes, né, ecologicamente preocupadas, feministas e antirracistas por pressão do mercado. Não é só pressão de mercado, é também um conforto que surge depois de décadas e décadas e décadas de lutas encarniçadas de negros e mulheres, gente. Se uma marca é capaz de ser antirracista numa campanha publicitária, isso é a ponta de uma luta, no caso dos negros, de séculos no Brasil. Depois de muita gente lutar, se fuder, ser menosprezada, aí no final uma marca pode se dizer antirracista. E de se dizer, tá? Porque na prática é exploração do trabalho. Isso é só um recurso retórico. Então nunca esqueçam que isso aqui é resultado das lutas das pessoas que sofreram para conseguir que isso fosse possível, tá? Não é a marca que tornou isso possível. A marca tá no final da ponta de uma luta muito encarniçada. Em busca de ganhar prêmios, as agências correm atrás de produzir peças inovadoras que, por diversas razões, não são produzidas no dia a dia. Isso aqui a gente vê na internet direto. Essas coisas de publicidade criativa e não sei o que, essas campanhas não são reais, elas são fantasma. Para isso, os escravos da Lacoste são convocados a trabalhar de graça nas poucas horas livres que ainda lhe restam, e em uma das agências que trabalhei éramos obrigados a fazer isso nos feriados.
para fazer as campanhas fantasmas para ganhar prêmio. Uma vez criada a campanha fantasma, uma produtora de cinema e uma de áudio são acionadas para fazer a peça, com a promessa de outros trabalhos remunerados no futuro, ou a ameaça velada de nunca fazê-los. O esquema exploratório ganha novas dimensões. Diretor de cinema, fotógrafo, editor e produtor de áudio, músico, locutor, trabalham totalmente de graça, sem garantia alguma de receber qualquer coisa depois. Ou seja, vou te pagar em divulgação. Quem é tudo isso com um único objetivo, o dono da agência, aparecer com um prêmio na mídia, angariar novos clientes e seguir propulsionando a roda dentada. Uma roda muito maior do que parece. Para trabalhar dia e noite, esses profissionais precisam de empregadas e babás que assumam a sua posição da existência doméstica. Cara, isso aqui toca a internacional depois disso aqui, né? Isso aqui tá indo pra um caminho muito comunista. Na casa de cada escravo de luxo, há outros sem luxo. E na casa desses, muitas vezes, uma menina deixando de estudar para cuidar dos irmãos mais novos. Se nem quem dirige um renegade tem coragem de abrir a boca, como esperar isso da ponta mais frágil? Isso aqui ficou comunista muito rápido, tá ligado? Pra cada escravo de luxo, tem um escravo sem luxo. Perfeito, cara. Isso aqui é uma leitura muito acertada. Muito. Só criando um parênteses aqui a respeito disso. Por isso que no socialismo a gente busca socializar o trabalho doméstico. Porque as pessoas que são escravos assalariados são obrigados a contratar outros escravos assalariados, só que com menos luxo, pra fazer o serviço doméstico que elas não conseguem fazer. Porque o nosso serviço doméstico não é socializado. Inclusive, ele é relegado às mulheres, vocês sabem disso, né? Não surpreende que muitos acionistas e executivos das grandes marcas tenham tentado reeleger um ex-presidente que sempre trabalhou com afinco pelo desmonte dos direitos trabalhistas, Bolsonaro. É preciso reforçar as estruturas desses porões onde a bola de ferro é a promessa de felicidade proporcionada pelo último modelo de iPhone. Segundo o sociólogo Orlando Patterson, o que diferencia um escravizado de um servo é a ausência de laços sociais. É possível manter laços saudáveis com semelhantes esquemas de trabalho? É possível. Nos meus anos de agência, vi serem criados no meu corpo e no corpo dos meus colegas as seguintes campanhas: herpes, cândida, transtorno alimentar, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, psoríase, alcoolismo e cotilomania. Sem falar na morte de um diretor de arte ainda jovem que ninguém pode provar se está ligado ao estresse, mas coincidentemente aconteceu em um período de sobrecarga. Em 2009, ainda numa multinacional, precisei retirar as amígdalas. Um novo diretor de criação tinha acabado de ser contratado. E ao ver o meu pedido de licença médica, avisou: se você sair agora que entrei, pode pegar mal pra você. Como eu tava tendo amidalite de repetição, achei bom fazer o procedimento. Quando voltei poucos dias depois, fui demitida. Desde então, virei freelancer e aos poucos fui deixando de trabalhar para as agências. Hoje, falo pelos que não tiveram a mesma sorte que eu. Gente, alguém manda uma cópia do Manifesto Comunista pra Giovanna Madalosso aqui? Porque ela já tá quase lá, tá ligado? Isso se ela já não tá lá e só não pode falar. Matéria excelente, excelente. Não conheço a autora, mas é excelente. Tricotilomania é arrancar os cabelos pro estresse, tá? Obrigado. A Madalosso escreveu Sweet Tokyo, que fala muito sobre relações de classe entre babás e patroas. Olha só, então ela tem um histórico de consciência de classe, né? Quando eu li Escravos de Luxo da Faria Lima, eu achei que ia ser uma matéria apologética dos empreendedores e do tipo, não, aqui você tem que matar um leão por dia e você tem que arrastar abaixo no concreto e misturar o Special K no leitinho e sabe essa ideologia de tipo, não, mano, porque aqui é leão comendo leão, cachorro comendo cachorro, aqui o bagulho é louco mesmo, tá ligado? O negócio meio Lobo de Wall Street. Eu achei que ia ser isso, sabe? Eu achei que ia ser o funcionário dorme tranquilo e o patrão não consegue dormir. Eu achei que ia ser essa bosta. Mas não é, porque eu não conhecia a autora. Explica como funciona pleno emprego. O que você quer saber? Pleno emprego é o que ele tá dizendo. Todo mundo tem emprego e quem não está empregado é marginal, sabe? São pessoas que foram afastadas, estão entre empregos, etc, né? Mas é que mais de 99% da população tem emprego. Para vocês terem uma ideia, pleno emprego para os teóricos liberais é até 5% de desemprego. Gente, quanto que é 5% de desemprego no Brasil? Acho que são 5 milhões de pessoas. Para os liberais, 5 milhões de pessoas desempregadas é pleno emprego. Por quê? Porque os liberais sabem que no capitalismo pleno emprego não é só impossível, como ele é indesejável. O Brasil tem 79 milhões de pessoas economicamente ativas. 79 milhões de pessoas. Quanto que é 5% de 79 milhões? Quase 4. Então, vamos colocar aqui, vamos arredondar. Para os liberais, 4 milhões de pessoas desempregadas é pleno emprego. O pleno emprego não entra em choque com o exército de reserva? Total, exatamente. Por isso que o emprego no capitalismo ele flutua pra caralho. Porque quando a gente atinge o pleno emprego mesmo para os liberais, os salários tendem a subir. Foi o que aconteceu mais ou menos na época da Dilma. A gente chegou em pleno emprego para os liberais na época da Dilma. E isso pressionou os salários para cima. Então, foi o que eu falei. Não é só que ele não é possível, ele não é desejável. Na época da Dilma a gente fez o D, sim. Só que ele é temporário, né? Porque aí os salários são pressionados para cima e surgem novas medidas para diminuir esses salários. As reformas do Temer foram algumas, né? Então, tá tendo esse... eles chamam de layoff, né, em inglês.
que é a indústria de tecnologia tá começando a fazer demissões em massa, né? E a leitura que a gente faz é isso, é pra aumentar o exército industrial de reserva. Mas no socialismo, como muitas experiências socialistas não existia mercado de trabalho, aí o pleno emprego é possível.